Olá pessoal, dando sequência à nossa unidade 7 sobre o pacote estatístico R, na aula 6 nós veremos como fazer regressão com variáveis qualitativas no R. Os tópicos cobertos nessa aula serão regressão simples com variável qualitativa, interações com outra variável qualitativa, interação com outras variáveis e teste F para diferenças entre grupos. Os arquivos que nós utilizaremos será a regressão com variáveis qualitativas no R, um arquivo script, de comandos no pacote estatístico R, e o arquivo de dados salário por hora 2. Já com RStudio aberto, assim como o arquivo script utilizado, o arquivo de comandos, nós trataremos dessa aula de regressão com variáveis qualitativas. Então, nossos primeiros comandos, como sempre aqui, fazem a limpeza do ambiente. Normalmente, quando abrimos o R ele já está limpo, mas de qualquer forma está o comando. A linha seguinte cria um objeto diretório contendo o endereço onde estão localizadas as bases de dados no meu computador. Os comandos entre as linhas 18 e 25 fazem a abertura e, no caso de não estarem instalados, fazem também a instalação dos pacotes. Nesse caso, esses aqui serão os pacotes utilizados nessa aula. Lembrando que é possível adicionar mais pacotes, assim como é possível fazer a abertura e a instalação de outra forma, inclusive utilizando aqui a aba Packages. O primeiro tópico que nós veremos aqui será a regressão simples com variável qualitativa. Lembrando que as variáveis qualitativas elas são diferentes das variáveis que indicam a quantidade, as variáveis quantitativas, pois elas indicam características, qualidades, situações que não podem ser quantificadas. Nós veremos aqui novamente o exemplo de salário por hora, criando o objeto salário, lendo no endereço em que nós criamos anteriormente ali o arquivo salário por hora 2. E ele vai gerar aqui o nosso arquivo. Então, como nós podemos observar, nós temos as nossas variáveis quantitativas, contínuas, salário por hora, o sal hora, dólares por hora, recebidos pelos indivíduos, uma base de dados dos Estados Unidos, 1995. Temos também a outra variável de interesse, escolaridade, medida em anos de escolaridade. Mas existem características que podem ser interessantes de se avaliar, a relação entre, por exemplo, no caso da teoria do salário, da teoria do capital humano, ou mesmo da regressão de salários, o principal determinante seria a escolaridade e experiência, então aqui também anos de experiência, mas outros fatores que afetam o salário fora a escolaridade e experiência são chamados de fatores discriminantes, como é o caso do gênero. Nós já observamos que, em média, para essa base de dados, nós observamos que as mulheres ganham em média menos que os homens, e nós podemos quantificar essa diferença com uma variável qualitativa, também chamada de categórica ou binária, ou ainda variável dummy, pelo fato de ela ser construída dessa forma. 0 quando a pessoa, o indivíduo, não possui a qualidade, a característica, e 1 quando ela possui. Nesse caso aqui feminino está representando 0 para o caso de homem e 1 para o caso de ser mulher. Assim como a variável casado, que na verdade era civil, ela foi renomeada, no script ela é renomeada. 1 o indivíduo casado, 0 o indivíduo solteiro, ou na verdade 0 caso contrário, 0 qualquer outro estado civil que não casado. Aqui nessa base nós temos outras variáveis categóricas ou qualitativas. Uma delas que nós utilizaremos é a região, que também foi renomeada. 1 é se o indivíduo reside no sul e 0 caso contrário, lembrando que a região sul mais dos Estados Unidos. Então essas são variáveis, nesse caso aqui os casos mais simples, que indicam apenas 2 situações, mas existem casos mais complexos, que aí sim são chamadas de variáveis categóricas, porque tem várias categorias. Nesse caso o mais comum é variável binária, variável dummy. Então nós veremos como utilizá-las. E
o que ela quantifica basicamente, o que a regressão vai quantificar basicamente quando nós inserimos uma dessas variáveis, vai ser a diferença média da variável dependente entre os grupos. Por exemplo, nossa variável dependente é o salário por hora, nessa variável que reside o nosso maior interesse. Então, por exemplo, quando nós inserirmos a variável feminina, ela vai medir qual que é a diferença média de salário entre homens e mulheres. Então, bastante utilizada nas regressões as variáveis qualitativas. Então, aqui os primeiros comandos, depois de fazer o carregamento aqui da base de dados, por meio, criando um objeto salário, nós, com o comando rename e também aqui com a variante do operador pipe, para os dois lados, ele vai atribuir os comandos do lado direito ao objeto do lado esquerdo, nesse caso que estamos utilizando o comando rename para renomear as variáveis, as então variáveis que se chamavam gênero, vai passar a se chamar feminino, a variável civil passou a chamar-se casado e a região passou-se a chamar sul, como nós já observamos. Aqui esses comandos já foram todos estimados, eu já estimei todos os comandos, então eles têm só a lista da saída aqui dos resultados. Então aqui só o comando para renomear, então ele não vai aparecer nada aqui, mas nós já vimos lá no arquivo salário que ele já está renomeado. Na sequência aqui entre as linhas 33 e 35 nós temos outro comando para mostrar as 10 primeiras linhas de variáveis selecionadas com o comando select, essas variáveis selecionadas, então elas estão aqui. O primeiro indivíduo, por exemplo, ganha $9 por hora, tem 10 anos de escolaridade, 27 anos de experiência, é um homem, porque a característica feminina é 0, é casado e não reside na região sul, reside em alguma outra região. Na sequência, entre as linhas 36 e 38, basicamente o mesmo comando, só trocando para ele mostrar a estrutura dos dados, um data frame, uma estrutura de dados, de base de dados, 528 observações, nesse caso de apenas 6 variáveis, uma vez que foram selecionadas apenas 6 variáveis. Na sequência ainda, exatamente o mesmo comando, só o último comando aqui que nós trocamos para que ele nos faça uma tabela formatada. Mostrando aqui algumas características dessas 6 variáveis, o número de observações, a média de cada uma delas. Nós observamos aqui a média do salário por hora é de cerca de $9 por hora. Escolaridade, a média de cerca de 13 anos de escolaridade, cerca de 17,6 anos de experiência. E a média de variáveis binárias como essa, que tem só 0 ou 1, é o percentual de uns presente na amostra. Então, das 528 observações, 46,2% são feminino ou mulheres e 65,5% dessa amostra é composta por indivíduos com estado civil casado. 29,2% deles reside na região sul. Na sequência, nós temos a regressão, aqui já uma regressão com o comando LM de modelo linear, Linear Model, utilizando como variável dependente a variável salário por hora, ou SAL-hora, mas sem nenhuma variável explicativa, apenas com a constante aqui, o que vai resultar na média do salário por hora. Nós não temos nenhuma variável aqui utilizando. Também na linha 45, calcula-se apenas o comando Stargazer apenas para a variável salário por hora, que são esses resultados aqui. Nós temos primeiro a regressão, mostrando a média do salário, uma regressão, quando nós utilizamos a regressão apenas com uma constante, ela vai retornar a média da variável dependente, que nós já vimos aqui que era 9,048, aqui também, 9,0475. E aqui a tabela apenas repetindo, mas apenas com a variável salário por hora. Por que esse comando está aqui? Ele está aqui justamente para mostrar o que as variáveis, a inserção das variáveis qualitativas vai mostrar para a gente. Então essa aqui é a média de salário por hora de toda a amostra, independente de qualquer característica, é a média de toda a amostra.
Agora, na sequência, na linha 47 e 48, nós vamos inserir, além da constante, né? A constante está sempre presente nos modelos de regressão, a não ser que nós retiremos ela. Mas agora nós vamos incluir a variável, a característica feminina. Então, ao inserir a característica feminina, nós temos aqui o intercepto. O intercepto passou a ser 10,05, antes era 9,048. E o coeficiente da variável feminina passou a ser zero, passou não, né? Menos 0,18. Então, o que aconteceu com a inserção de uma variável qualitativa? O intercepto passou a ser a média do salário quando o intercepto é sempre a média da variável dependente quando todas as outras variáveis são zero, né? Então, nesse caso aqui, quando a variável feminina é zero, o intercepto vai ser a média do salário por hora para os homens, porque os homens é que tem o atributo zero aqui na variável feminina. Então, a categoria que recebe o valor zero em uma variável qualitativa é chamada de categoria base, é a categoria de comparação. Então, o intercepto aqui é a média de salário dos homens, nesse caso, porque a variável feminina é igual a 1 para mulheres. Então, o que nós conseguimos observar aqui é a diferença média de salário entre homens e mulheres. Então, ela é de menos 2,18 dólares por hora em benefício dos homens, né? Ou seja, os homens ganham em média mais que as mulheres nessa amostra, pelo menos. Certo? Resultados significativos, os resultados padrões que são mostrados pelo R. Na sequência, a partir da linha 50 até a linha 54, é construído um gráfico com o comando ggplot, onde no eixo x nós colocamos a variável feminino. Então ela vai ter só 2 pontos, 0 e 1. No eixo horizontal temos o salário por hora. Aqui mudamos o tema, gráfico de dispersão e aqui uma linha de regressão com o G1 Smooth. Então, como eu disse, no eixo X nós temos a variável feminina e como nós sabemos ela é 0 para mulheres, 0 para homens e 1 quando é mulher. E a gente observa aqui uma linha de regressão com uma tendência negativa, mostrando a diferença, né, de salário entre homens e mulheres em favor dos homens. Dando sequência, a partir da linha 56, são calculadas estatísticas descritivas para os grupos separadamente agora. Então, com o objeto salário, nosso operador pipe lembrando que o operador pipe vai atribuir o objeto da esquerda como primeiro argumento do comando da direita, nesse caso aqui, comando select. Então, está selecionando a variável salário por hora desse objeto e está aplicando o comando split, que vai dividir a amostra com base em alguma variável, nesse caso com base na variável feminina. Vai dividir entre dois grupos e o comando walk vai calcular para cada um dos grupos uma tabela formatada. Está aqui o resultado, mostrando exatamente o mesmo resultado que foi mostrado na regressão, mostrando novamente qual é o que quantifica uma variável dummy, uma variável binária, uma variável categórica 0, 1. Lembrando lá que essa aqui vai ser a média para os homens, média salarial para os homens, média salarial para as mulheres. Então, se nós observarmos, 10,05 era aqui o intercepto da regressão, e se nós subtrairmos 2,1889, vai dar exatamente 7,870. Então, a diferença aqui também é... Na verdade, as tabelas estão mostrando o que é calculado na regressão. Na sequência, na linha 62, nós temos o teste para a diferença de médias de salário entre homens e mulheres. Então, essa diferença de 2,18, a média de 10 para homens e de 7,87 para mulheres, ela pode não ser estatisticamente significativa. O erro padrão desse cálculo da média de salário
pode ser grande o suficiente para a gente dizer que ela não, apesar de numericamente ela se mostrar diferente, ela pode estatisticamente não ser diferente. Os salários podem ser estatisticamente iguais. O que já foi adiantado aqui pela nossa regressão, né? Como foi significativo, a gente já sabe que eles não são iguais. Os homens realmente ganham mais que as mulheres nessa amostra, mas o teste T vai indicar isso novamente, porque a hipótese nula é de que os salários são iguais ou a diferença é zero, e a hipótese alternativa é que a diferença é diferente de zero, ou seja, os salários não são iguais. E aqui o valor P menor, bem menor que 0,05, praticamente zero, então nós rejeitamos a hipótese nula e acatamos aqui a hipótese alternativa, mostrando que realmente existe essa diferença. Ela é uma diferença estatística significativa. Na sequência, o script vai criar uma variável dummy para masculino. Então nós temos a variável feminino, mas com o comando mutate, nós vamos adicionar aqui ao objeto salário, com o nosso operador pipe, a variação aqui do operador pipe, uma variável com nome masculino que vai ser justamente 1 menos o feminino. Então é justamente o inverso. Agora a variável masculina é igual a 1 para homens e 0 para mulheres. Então nós temos duas variáveis dummy que indicam a mesma coisa, só que de perspectivas diferentes. Na sequência, nós estimaremos a regressão do salário por hora em relação ao feminino e em relação ao masculino. Na verdade, ela já foi estimada, né? Está aqui. Para a variável feminino, nós já sabíamos os resultados. O intercepto 10, que é a média de salário para homens, e feminino menos 2,18. Quando nós usamos a variável masculino, o intercepto passa a ser a média de salário de mulheres, porque agora masculino é igual a 1 para homens e 0 para mulheres. E observe que o coeficiente é exatamente o mesmo que o da variável feminino, só que com sinal positivo, com sinal inverso. Ressaltando novamente, o que é calculado quando nós utilizamos uma variável binária é a diferença média entre grupos, nesse caso de salário por hora. Na sequência, é estimada uma regressão de masculino e feminino, as duas variáveis juntas, somente para mostrar que não é possível, por conta da inserção de uma colinearidade perfeita. Não é possível, mas o R exclui a última, para tornar possível a estimação. Mas também é possível estimar com as duas, retirando o intercepto. Então, se nós incluirmos um zero aqui, ele retira o intercepto e mostra aqui masculino e feminino. Novamente, as médias salariais para homens e mulheres. Normalmente não se utiliza essa abordagem, porque apesar de a diferença ser notória, né, de 10 para 7, mas a gente não sabe se ela é estatisticamente significativa, como nós podemos observar aqui, né? Já sai o resultado aqui da significância. Então, entendido o que é calculado quando nós inserimos uma variável binária, nada mais é do que a diferença entre grupos da variável dependente, né, da variável de interesse, nesse caso salário por hora, nós avançaremos agora com a interação com outra variável qualitativa. Então, nós podemos inserir interações entre as variáveis qualitativas. Então, para estimar uma regressão com termos de interação, nesse caso aqui nós vamos criar um objeto chamado modelo 1 e nós vamos inserir uma interação com casado. Então, nós vamos ter 4 grupos. Mulher casada, homem casado, mulher não casada, no caso, e homem não casado. Né? Não significa que é solteiro, existem outros estados civis. E logo na linha 87 é solicitado ao R que mostre os resultados. Então a forma de inserir a interação pode ser nesse formato aqui. As duas variáveis vinculadas com asterisco. O que vai acontecer é que o R vai estimar uma regressão que contenha o intercepto,
a variável feminino, a variável casado e a interação entre as duas. Então aqui nós temos os seguintes resultados. O intercepto aqui é 8,40 e esse intercepto ele vai ser a média de salário para o grupo quando é todo mundo zero. Então quando feminino é zero é homem, quando casado é zero é não casado. Então isso aqui é a média salarial de homens não casados. A mulher aqui continua tendo um salário inferior quando comparado ao do homem. O casado tem um salário superior quando comparado ao não casado. E quando é mulher casada, o salário é inferior a cerca de 3,11 dólares por hora. Todos eles aqui são significativos, com exceção aqui da variável feminina, ela passa a não ter significância quando nós inserimos essas outras variáveis. Agora vejamos com um pouco mais de detalhes a interpretação desses resultados aqui. Então, essa regressão é uma regressão que vai ser B1, que é o intercepto, mais B2 vezes feminino. B2 vai ser o coeficiente vinculado à variável feminino, B3 vinculado ao casado, mais B4 vinculado ao termo de interação. Então, o efeito marginal, nesse caso aqui está escrito solteiro, mas na verdade é não casado, vai ser quando o casado for 0 e feminino é 1 sobre o salário médio. Então, quando o casado é 0, tanto a variável, o coeficiente B3, quanto o coeficiente B4 são multiplicados por 0, porque aqui tem casado e aqui tem casado. Então, quando o casado é 0, o efeito marginal de feminino sobra só o B2, aqui, o B1 e o B2. Então, o efeito marginal de mulher não casada vai ser definido pelo coeficiente B2, porque os outros dois aqui, eles se tornam 0, assim como o intercepto, o efeito marginal, o intercepto não conta. Então, o efeito de ser feminino é um salário menor em relação às demais categorias. No entanto, nós verificamos aqui que ela era não significativa, ou seja, nesse caso parece não haver diferença salarial para esse caso aqui, entre feminino e as demais categorias. Outro efeito marginal que nós podemos verificar é quando casado é igual a 1 e feminino é igual a 1. Quando ambos são iguais a 1, nenhum dos coeficientes ele é zerado. Porque feminino é 1, casado é 1, feminino é 1. Então, o efeito marginal dessas categorias, ou seja, mulher casada, vai ser a soma de todos os coeficientes, como está mostrando aqui o comando no software. E essa diferença vai ser negativa ali de menos 0,71 centavos de dólar por hora. Então, mulher casada tem aí uma desvantagem salarial quando comparado com as demais categorias. O próximo tópico, parecido com o anterior, ele insere interações com outras variáveis. Nesse caso aqui, nós inserimos com uma variável qualitativa, mas também é possível inserir interações com variáveis contínuas, quantitativas. Nesse caso, nós vamos utilizar o exemplo da escolaridade. Então, primeiro, nós vamos estimar aqui um modelo com o mesmo intercepto e inclinação para feminino e masculino. Nós utilizaremos posteriormente a interação com a variável feminino. Mas as linhas 103 e 104 aqui mostram o resultado dessa regressão. Salário por hora em função da escolaridade. Uma regressão que nós já estimamos em outras aulas. O intercepto é menos 1,6 e a escolaridade é 0,81, indicando que para cada ano de escolaridade a mais, o retorno médio é de 0,81 centavos de dólar por hora.
nas linhas, a partir da linha 106 até 109, aí nós temos o gráfico. É dessa relação entre escolaridade e salário. O que quer dizer com mesma inclinação e mesmo intercepto? Aqui nós não estamos considerando a característica feminino-masculino. Simplesmente essa aqui é a relação para todos os indivíduos, a relação média para todos os indivíduos da amostra, sem levar em consideração essa característica. Então, cada ano adicional aumenta-se em média em 0,81 centavos de dólar por hora o salário. Na linha 111, no comando que inicia na linha 111, nós iremos inserir a variável feminino. Nesse caso, é um modelo que vai ter a mesma inclinação para masculino e feminino, mas vai ter interceptos diferentes, como nós já vimos. Esse modelo 3 é semelhante, na verdade, à mesma regressão que nós já estimamos anteriormente, só incluindo a variável escolaridade. Está aqui o resultado mostrado. A escolaridade é 0,80, ou seja, cada ano a mais de escolaridade promove um retorno médio de 80 centavos de dólar no salário por hora. No entanto, o fato da variável feminino ser negativa indica que as mulheres ganham, em média, menos que os homens. É o que mostra esse gráfico. Nós temos a mesma inclinação para ambas as categorias, feminino e masculino, mas nós podemos observar que a categoria feminino está abaixo aqui porque ela tem um intercepto menor. As mulheres ganham em média menos que os homens, mas o retorno da escolaridade é o mesmo. A inclinação é a mesma. Que são os comandos. O gráfico é gerado por esse comando aqui. Nós salvamos ali o salário por hora estimado no objeto salário. Depois foi necessário mostrar para o R que a variável gênero ou feminino é um fator, né, com 2 níveis. E aqui nós atribuímos os nomes a cada um dos níveis, um feminino, 0 masculino. E aí aqui foi criado o gráfico com esse comando. Agora, finalmente, além do intercepto, nós vamos inserir uma interação entre feminino e escolaridade, o que vai mudar também a inclinação. Vai mudar tanto o intercepto quanto a inclinação, feito aqui, armazenado no objeto modelo 4. Estão aqui os resultados. A variável escolaridade agora tem uma inclinação de 0,75. Essa inclinação aqui agora é a inclinação para os homens, uma vez que nós temos uma interação com a variável feminina. A variável feminina negativa, mostrando novamente que em média as mulheres têm um salário menor que os homens, mas a interação tem um valor positivo, indicando que o retorno da escolaridade para as mulheres é maior do que para os homens. Ou, em outras palavras, quanto maior é o nível de escolaridade, menor tende a ser a diferença salarial entre homens e mulheres. Apesar dessa diferença ser bastante grande aqui, ela vai sendo mitigada conforme aumenta o nível de escolaridade. Agora aqui as interpretações dos interceptos e das inclinações para feminino e masculino. Criamos um objeto B com os coeficientes do modelo 4, esse modelo que nós acabamos de ver. Então nós temos 4 coeficientes. E aí nós podemos ver aqui pelos comandos que o intercepto para masculino é 0,06, que é o valor do intercepto, quando feminino é 0. Na sequência, o intercepto para feminino vai ser menos 3,27, que é a soma
do coeficiente de feminino com o intercepto. Ainda nós podemos verificar o efeito marginal da educação sobre o salário por hora para homens, que é simplesmente o coeficiente da variável escolaridade. E, finalmente, o efeito marginal da educação sobre o salário por hora para mulheres, que é a soma da escolaridade com o coeficiente aqui do coeficiente da escolaridade com o coeficiente da interação. É 0,75 para os homens e 0,85 para as mulheres. Por fim, o último tópico que nós veremos aqui é o teste F para a diferença entre grupos. Nós podemos usar o teste F de significância geral para testar várias hipóteses sobre a significância conjunta de coeficientes. Então, como exemplo, nós vamos estimar o seguinte modelo para determinar o salário por hora. Vai ser escolaridade, experiência, feminino e uma interação entre feminino e escolaridade. Mas aqui acho que está faltando uma interação aqui nesse modelo, que é feminino também. Então, nós podemos observar aqui pelo objeto modelo 5, que é uma regressão do salário por hora em função da escolaridade, da experiência e de interações com a variável feminina. Está sendo aqui mostrada, temos aqui escolaridade, experiência, feminino e ambas as interações aqui com o feminino. Então, para ilustrar a aplicação do teste F, nós podemos testar se os coeficientes das variáveis feminino e das interações com a escolaridade e experiência são significativas em conjunto, ou seja, nós podemos fazer um teste para verificar qual é o melhor modelo, o modelo com a variável feminino e as interações ou sem elas. Então, esse aqui é o comando, o comando linear hypothesis, o objeto onde estão contidos os resultados, e aí aqui nós inserimos a hipótese a ser testada, que é verificar se essas três variáveis são em conjunto iguais a zero, ou seja, se elas não ajudam na explicação, na previsão do salário por hora. Então, a hipótese nula é de que o modelo sem essas variáveis é melhor. Então, como nós podemos observar aqui, o resultado, a probabilidade ela é muito próxima de zero, então quando ela é menor que 5%, nós rejeitamos a hipótese nula. Nesse caso, o modelo está indicando que a regressão que inclui essas variáveis tem uma explicação melhor do que a que exclui essas variáveis. Um segundo teste, é o mesmo teste basicamente, mas nós retiramos a variável feminina e deixamos apenas as interações. Então aqui nós testaremos se a regressão com as interações tem uma previsão melhor do que a regressão, do que o modelo sem as interações. Então, novamente, um modelo sem as interações é a hipótese a ser testada, a hipótese nula, e como nós podemos observar aqui, o valor P foi de 1,8%, ou seja, menor que 5%. Então, nós rejeitamos a hipótese nula, ou seja, o modelo com as interações tem uma previsão melhor do que o modelo sem as interações. Ok, aqui nós terminamos esse script. Essa, portanto, é uma introdução de como utilizar variáveis qualitativas no R, e na próxima aula nós abordaremos o problema da heterossedasticidade no R.